Fala galera, estou aqui para dar o meu palpite para o Super Bowl, como eu faço desde o primeiro ano que eu criei o site 10 Jardas. Esse ano o confronto entre o campeão da AFC, o Baltimore Ravens, contra o campeão da NFC, o San Francisco 49ers. É o confronto de um time que já foi várias vezes, é 5 vezes campeão do Super Bowl, as 5 vezes que foi para a disputa do título ganhou, contra um time que tem uma história mais recente. É a segunda participação deles em Super Bowl e a primeira ele também foi campeão. Além disso, tem outras histórias, né, periféricas, né, para essa partida. É a volta da dinastia, né, do 49ers, que foi o time dos anos 80, começo dos anos 90, campeão com Joe Montana, Steve Young, dois dos quarterbacks, melhores quarterbacks da história. É o confronto de dois irmãos, os head coaches dos dois times, o John e o Jim Harbaugh. É um fato inédito, muito improvável de acontecer. Marca a despedida de um dos grandes defensores de todos os tempos, que é o Ray Lewis, linebacker de Baltimore. Tem a questão do quarterback de São Francisco, o garoto Colin Kaepernick, que pode ser a primeira vez que um quarterback com um estilo de correr com a bola leve o time para o título. Isso pode mudar a estrutura ofensiva dos times. Enfim, tem muita coisa interessante para a gente ver logo mais. Até por ter dois irmãos como head coaches, essas duas equipes têm estilos parecidos, né, semelhanças. Claro que tem diferenças também, mas são duas equipes que enfatizam o lado físico do esporte, né? A imposição da vontade, a imposição do poder físico em cima do adversário. E isso está muito claro no jogo de corridas, que é ênfase nos dois planos de ataque. Os dois times usam as corridas para abrir espaço para os passes, né? E tem quarterbacks de braços potentes que conseguem executar as rotas e os passes mais verticais. Essa semelhança vem da origem deles, né? Com o pai, que também era treinador de futebol americano, foi assistente na Universidade de Michigan, que lá na década de 70, começo da década de 80, tinha esse estilo pesado de correr com a bola. Mas tem algumas diferenças também, né? O Baltimore gosta de um estilo de bloqueio por zona, colocando a linha ofensiva em movimento e aí o running back achando o gap certo. São Francisco, que recentemente incorporou, desde que o Kaepernick, o quarterback, entrou no time, incorporou a jogada option, né, que o quarterback decide se entrega ou não a bola para o corredor, para o running back, e a formação pistol, em que ele começa num quase shotgun com o running back por trás dele, ao invés de estar do lado, mas eles continuam usando o conceito de power roll, né? Movimentar os jogadores da linha ofensiva, procurar os mismatches nos bloqueios e impor essa diferença física que tem esses jogadores da linha ofensiva deles contra linebackers, safeties e o resto dos defensores. E os quarterbacks, né? Um do Baltimore, o Joe Flacco, é um tradicional quarterback de pocket, de recuar 5, 7 jardas e aí achar o recebedor que está mais livre. E o outro, Kaepernick, que é mais de movimentação, apesar do braço forte, como eu falei, ele é mais de movimentação. Se a jogada se quebrar, ele tem a possibilidade de sair correndo com a bola. Tem menos experiência que o Flacco em ver a progressão das rotas dos recebedores, mas quando ele acha alguém livre, é capaz de colocar a bola lá no lugar certo. No último podcast, que saiu nessa sexta-feira, quinta-feira à noite, lá no 10jardas.com, eu, Ricardo, Canguru e o pessoal do Esporte Interativo, a gente quebrou, esmiuçou todas as possibilidades que a gente via de jogo, né, para esse confronto. Mas mesmo assim eu quero reforçar alguns matchups que eu acho que vão acabar determinando o resultado da partida. Quando o Baltimore tiver um ataque, eu acho que o confronto entre o Anquan Boldin, o recebedor, contra o Carlos Rogers, o cornerback de São Francisco, é fundamental. Boldin, eles alinham tanto por fora quando eles estão com 2 receivers, como por dentro, no slot, quando eles estão com 3. E o Rodgers vai mover para o slot nessas situações, né?
2 semanas atrás, na final da AFC, a gente viu no comecinho da partida, quando o New England tinha o Aqib Talib em cima dele, o ataque de Baltimore não estava conseguindo progredir. Quando o Talib se machucou, o Bolden era maior e mais forte que o cornerback, passou a marcá-lo e aí deslanchou as ações. E também na linha ofensiva, o calouro, né, que está agora improvisado como guard da esquerda, o Osemele, vai ter pela frente o Justin Smith, um veterano muito forte, muito experiente. E se ele conseguir levar vantagem sobre o Osemele, a linha ofensiva de Baltimore vai ter que fazer uns ajustes, provavelmente com o center ajudando o Osemele no decorrer da partida. Isso pode abrir situações de blitz e deixar o Aldon Smith, o defensive end, muito rápido, sozinho com o McKinney, que é um tackle mais pesado. E quando o São Francisco tiver um ataque, primeiro o option, claro, que é o que está na mídia, né, esse tempo todo, se eles vão conseguir conter o Kaepernick no pocket, ou se o Kaepernick vai ter espaço livre, se eles vão se conter o Kaepernick, como é que vai ficar a contenção do Gore. E o segundo ponto é o Crabtree, o wide receiver, que não é o cara mais explosivo do mundo, mas é esperto procurando as zonas, brechas na zona, e quando recebe a bola ele tem um primeiro passo muito interessante, que ele quebra o tackle do defensor. Então o defensor que tiver com o Crabtree vai ter que ser muito disciplinado taticamente e atento para dar esse tackle e não deixar um big play acontecer. E com os dois times, como eles vão usar o tight end, se os tight ends eles vão levar vantagem, como eu fiz nos outros anos, eu vou pegar de novo 2 jogadas, uma para cada lado, que eu acho que podem acontecer durante o jogo, pode até definir a partida de alguma forma, que não um touchdown, mas que seja uma jogada importante de avanço em campo. Vamos lá então, começar por uma do Baltimore Ravens, vai ser uma jogada de passe. Eles entrariam em campo com 3 wide receivers, o que eles têm usado direto, né, em situações de passe, um tight end com um deles do lado direito e outros 2 do lado esquerdo, o running back um pouco mais afastado. Eu vejo essa jogada acontecer mais pelo meio do campo, numa situação, por exemplo, de terceira e longa, faltando 12 a 15 jardas, ou então num segundo down, com um play action, né, que eles acham que pode, de repente, pode ser uma corrida e vem um passe longo, enfim. Um posicionamento importante é o do Torrey Smith, esse wide receiver, que vai ser o alvo do passe. Ele vai começar mais centralizado, mais perto da linha de scrimmage, né, ao invés de perto da lateral do campo. Isso vai fazer com que o safety tenha uma preocupação maior de uma rota interna. Então vamos lá, o que eu imaginei aqui, né? A jogada vai sair, os 49ers entram com uma formação níquel, né? O terceiro cornerback, quase sempre é o Carlos Rogers. Ele em situação normal ele é um dos cornerbacks da extremidade, e quando eles estão com 3 ele vira o níquel. E eles vão fazer uma cobertura cover 4, que eles gostam bastante de fazer nas situações quando o adversário precisa de muitas jardas. E vão fazer também uma blitz com o linebacker interno. E esses outros 2 jogadores, o que eles querem aqui é forçar a proteção, né, estressar a proteção do lado esquerdo. Então esse defensive end, eu vou pegar outra caneta vermelha, esse defensive end vai cair para proteger o flat, esse linebacker protege o meio do campo, o cornerback Rogers protege o flat de cá, e os outros 2 cornerbacks se juntam aos safeties na cover 4 jogadores no fundo do campo. Esse linebacker faz uma blitz, esse aqui faz um under aqui, por aqui, por aqui, tá. Então vamos ver como é que o Baltimore atacaria essa defesa. Esse jogador da extrema esquerda vai só fazer uma rota por fora, né, para ocupar espaço. O running back Ray Rice vai ajudar no bloqueio, né? Ele vai olhar aqui e ver para que lado que ele tem que fazer, quem ele tem que ajudar, né? Se não tiver ninguém, ele até sai numa rota por aqui. O tight end Dennis Pitta
vai fazer uma rota interna para o meio. O objetivo dele é prender esse linebacker, não deixar que ele recue demais. Por quê? Porque um fator importante aqui vai ser a rota corrida pelo recebedor do slot, deve ser o Boldin. Ele vai fazer um deep crossing, ele vai cruzar por dentro da linha ofensiva até o outro lado do campo, no fundo. Vai exigir velocidade dele. Ele vai fazer isso bem no fundo. Qual é a ideia? A ideia é prender esse safety, tá? Prendendo esse safety, o wide receiver, Torrey Smith, vai ter uma marcação simples, né? Ele não vai ter uma dupla do lado direito, só esse cornerback. Então ele vai sair num double move para fora e gol. O cornerback vai acompanhar ele, mas com a velocidade dele, ele tem tudo para bater essa marcação isolada, de novo, porque esse safety ficou preso no Boldin, não pôde ajudar no que eles chamam de top por cima, como gostaria. Então é uma jogada que a gente pode chamar de WR Isolation e a rota out and go. A jogada dos 49ers vai ser uma jogada de corrida, vai ser um tipo de option, né? A gente lá no playbook desse ano a gente já fez, né? Eu fiz mostrei como é que funciona um option lá com o Kaepernick. Agora a gente vai ver um tipo aqui um pouquinho diferente. Quer dizer, o tipo é o mesmo, mas o desenrolar é diferente. Eles vão entrar com 3 wide receivers, vai ser uma corrida... O São Francisco gosta muito de usar bloqueadores pesados, né? Bloqueadores extras até. Essa, nesse caso, vai ser uma corrida no spread, com 3 recebedores abertos. Vamos ver como é que ela vai rolar então. Eles entram com o Kaepernick em shotgun, com o running back. Eu peguei essa jogada na última partida que eles fizeram, na final da conferência contra os Falcons. Foi até uma jogada de touchdown com o LeMichael James. Então vamos assumir que também é o LeMichael James, um jogador leve, rápido, que eles estão pouco a pouco dando mais e mais oportunidades nas partidas. Ele estando do lado esquerdo, sinaliza para a defesa que a jogada vai ser meio esquerda, né? Porque é pelo posicionamento. Então eles vão carregar os linebackers também meio para a esquerda. E a linha defensiva de 4, eles também em níquel com 2 linebackers, 3 wide receivers. Eles vão ter marcação homem a homem, isso é importante também. Os 49ers lê bem a marcação. Homem a homem, eles correm, zona, eles passam. Então vamos lá. Tem a saída do snap, os wide receivers vão automaticamente bloquear os cornerbacks desse lado, que é onde a jogada vai ocorrer, né? Eles não vão para onde os Ravens estariam esperando, eles vão fazer uma jogada para o outro lado. Então esse jogador offensive tackle, o Davis, vai forçar, eles vão fazer uma dupla marcação aqui no defensive tackle, e esse defensive end vai ser o option da jogada, ele vai estar desbloqueado. Vai ser a movimentação dele que vai definir o que vai acontecer. O tight end Davis, que está numa posição mais atrás, quase como se fosse um fullback, vai avançar para pegar esse safety. E um guard e o Pat do lado esquerdo vai fazer um pull, vai sair da posição dele e vai vir para cá bloquear o linebacker. Então, como o defensive end, no caso lá contra os Falcons, eu estou imaginando que aqui ele faça isso também, ele não vai cair para dentro, para evitar a corrida. Ele vai manter o posicionamento dele de olho no Kaepernick. E o Kaepernick, vendo isso, não vai ter espaço para correr, porque ele vai ter o cara de frente para ele. Ele vai, na verdade, entregar a bola para o LeMichael James, um jogador muito mais rápido, muito mais explosivo do que o defensive end, que vai fazer uma corrida horizontal, escapando dele. E no que ele escapar dele, faz a curva. Todos aqui estão bloqueados e ele vai seguir. O único capaz de parar ele mesmo é o safety, que está lá atrás recuado, é a sobra total. Isso aqui é uma grande oportunidade de big play
ou até de touchdown, que pode ser tanto dentro da red zone, como foi contra o Falcons, como pelo meio do campo. Vamos chamar então de um counter, porque foi para o lado contrário. Bom, não tenho como fugir mais, chegou a hora de dar o meu palpite para a partida. Nos últimos 2 anos, eu tive muito mais confiança no que eu ia dizer aqui no vídeo do que nesse Super Bowl. Na primeira vez, eu tinha muita certeza que o Green Bay Packers venceria o Pittsburgh. E ano passado, apesar do equilíbrio, eu via mais chances do Patriots do que para os Giants, e acabou que deu Giants. Esse ano para mim está muito mais difícil, acho que o jogo pode virar para qualquer lado, vão ser 2 a 4 lances que vão definir a partida e pode pender, né, para qualquer uma das equipes esses lances. São 2 times que se conhecem muito bem, né, os treinadores, então pode haver surpresas, né, que um apronte para cima do outro, isso define também o resultado final, mas no final das contas eu acho que vai ser execução, o time que executar melhor, e por execução eu falo tackles, ser capaz de parar as jogadas, não perder tackles, bloqueio, quem conseguir se impor mais fisicamente, quem conseguir se desvencilhar melhor dos bloqueios, e special teams, né? Atenção nas coberturas, a eficiência dos kickers é um aspecto que a gente vai estar muito atento, né? Por ter de um lado um calouro em Baltimore, mas foi muito eficiente na temporada, e pelo outro um jogador experiente, foi por vários Pro Bowls, mas que teve um ano ruim. Enfim, tendo que escolher alguém, eu vou de San Francisco 49ers. O time favorito lá de Las Vegas para esse ano, por achar que o São Francisco tem algumas opções no ataque a mais do que Baltimore, que podem confundir, que podem surpreender o adversário, e por na defesa ter um pouco mais de gás, né? Tem jogadores que estão mais no pico da carreira contra veteranos de Baltimore, e se o jogo ficar muito pesado até o final, ou prorrogação, quem sabe, isso pode acabar fazendo uma diferença. Então, chutar um placar 22 a 18 para o São Francisco, mas mesmo assim o importante é que a gente tenha um jogo bacana. Queria agradecer a todo mundo que participou durante a temporada toda, nos vídeos, nos podcasts. Escutem o podcast do Super Bowl, ele está grande, mas está bem aprofundado. Boa sorte para os torcedores dos 2 times e para todos nós, que seja uma partida bacana, boa diversão.